Olá, seja bem-vindo a todos ao nosso canal Papo e Direito. Hoje nós temos um convidado, o presidente da 100ª subseção da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Wellington Rangel. Seja muito bem-vindo, Dr. Wellington Rangel, ao nosso canal. É um prazer em recebê-lo. Hoje vamos tratar aqui, vamos conversar sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no nosso estado e no âmbito nacional. Mas primeiro gostaríamos que você falasse sobre a sua trajetória na advocacia. Eu que agradeço, doutora Carly, por esse convite, doutor Alexandre, um amigo, oportunidade de poder estar aqui para falar da nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu tenho o privilégio, a oportunidade de servir há mais de 20 anos. Para ser exatos, mais de 26 anos que eu estou no sistema, faço parte do sistema OAB. Eu que já fui office boy da nossa instituição, lá na seccional de Minas Gerais, e cheguei ao cargo hoje de presidente. Fui eleito presidente aqui no ano de 2021 das últimas eleições, e hoje eu tenho essa grata satisfação de representar a nossa classe, a advocacia local, a advocacia luziense, que já conta com quase 800, ou melhor, mais de 800 advogados inscritos aqui nos quadros da nossa gloriosa OAB. Doutor, nos fale mais um pouquinho sobre essa sua trajetória dentro da OAB, entendeu? Sobre sua visão do direito, né, no âmbito nacional, né, da nossa atuação da OAB em nossa Minas Gerais. Hoje, como você vê? Importante demais, doutor Alexandre, deixar bem claro que a OAB é uma entidade representativa de classe. Nós temos aqui talvez um pouco de conflito, né, de finalidades que muitas pessoas atribuem à nossa instituição, e eu já poderia começar dizendo, primeiramente, que a nossa instituição não é um movimento social. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela representa a advocacia, né? Eu poderia até dizer em âmbito nacional que ela tem como uma finalidade precípua, né, a defesa do Estado Democrático de Direito, né, a defesa das instituições jurídicas, né, eu diria, a defesa das prerrogativas profissionais. Então, para mim, eu como gestor de ordem, gestor do sistema OAB, faço sempre esse exercício de me lembrar de qual que é a finalidade principal da OAB. Então, nós temos esses pilares, né, que estão inclusive elencados no nosso artigo 44 do Estatuto da Advocacia, que pode nortear, né, os gestores da nossa instituição, os advogados que compõem os quadros da nossa OAB, para que a gente possa unir esforços para poder fazer o nosso dever de casa, né? Eu penso que o maior dever de casa da advocacia, ou melhor dizendo, da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, é defender a advocacia. É claro que nós temos aí atribuições importantes no âmbito social, né, no âmbito nacional, como você mesmo disse. A OAB tem uma representatividade social gigantesca. Talvez eu não conseguiria nem enumerar, não poderíamos nem discorrer aqui, conseguiríamos talvez discorrer aqui de todas as suas atribuições numa esfera nacional, mas nós temos histórias, né, a história conta da participação importante da nossa instituição em momentos importantes, né, da nossa sociedade do Brasil. Mas eu sempre ressalto, eu acho importante nós sempre tomarmos a nossa mente que a defesa da OAB é em prol do advogado, da advogada, da advocacia. Perfeito, doutor. Nos conte um pouco sobre a atuação da OAB, né, da 100ª subseção aqui na cidade de Santa Luzia, né, e como está essa atuação dela em Minas Gerais, na OAB nacional, estadual. Fala um pouquinho para a gente. Eu tenho muita alegria, né, como eu disse, de fazer parte do sistema OAB num momento como esse. Eu vou chamar de momento propício, doutora Carla, doutor Alexandre. Por que propício? Não é uma questão apenas política, não, de atores. Não é nesse momento que eu estou falando. Momento em que nós estamos convergindo esses interesses ou atuando com mais intensidade em prol dos interesses da advocacia, do advogado.
Eu tenho realmente uma convicção de que a OAB sempre exerceu um papel importante na sociedade e na nossa comunidade jurídica, sim, mas atualmente, na atual gestão, e eu quero até fazer um momento de parabenizar, abrir um parênteses aqui para parabenizar o nosso presidente, atual presidente, doutor Sérgio Leonardo, toda a sua diretoria, presidente da Caixa de Assistência também, doutor Gustavo Chalfun, toda a sua diretoria, porque nós estamos vivendo na subseção um reflexo daquilo que está sendo feito na seccional de Minas Gerais. Nunca na história da nossa OAB nós tivemos uma defesa tão atuante, tão relevante como está sendo feita agora na atual gestão. Talvez, acredito eu, pela questão dos recursos financeiros. Nunca tivemos na história da OAB, nesses 90 anos, uma gestão tão confortável financeiramente como nós estamos vivendo agora. Claro que fruto o resultado do trabalho, fruto do trabalho dos gestores anteriores. Naturalmente, não sejamos também injustos, né? Nós tivemos gestões anteriores que contribuíram ativamente para que hoje a OAB pudesse aí ter essa condição de trabalho. Então, também ressalto aqui a importância de nós reconhecermos e valorizarmos o trabalho dos gestores anteriores que contribuíram para que a nossa OAB estivesse hoje como está. Então, parabenizo a seccional, parabenizo a diretoria da seccional atual, sim, e também parabenizo a atual gestão aqui na nossa 100ª subseção, os nossos diretores, as nossas comissões temáticas, porque, com todo o respeito ao nosso antigo gestor, doutor Francisco Massara Gabrich, que é um amigo querido, os demais gestores também, que deram início aos trabalhos aqui na 100ª subseção, nós estamos vivendo um momento oportuno na 100ª subseção também, com o trabalho, né? Como eu disse, todos trabalhando em prol da advocacia, também em prol da sociedade civil organizada, sim, mas esse momento em que nós estamos na nossa 100ª subseção tem realmente feito a diferença, reverberado na nossa sociedade. Então, é um trabalho que tem sido feito, que tem atendido, na minha opinião, né, às expectativas da advocacia, tem conversado com os advogados, tem tido um retorno em que pese eventuais divergências de opinião, em que pese algumas situações de indisposição, mas no âmbito pessoal, o nosso trabalho tem sido levado, né, com esmero, o nosso trabalho tem sido feito, né, com dedicação e atendido, como eu falei, a expectativa da advocacia, que, na minha opinião, tem sido um trabalho relevante para a advocacia local também. Muito bom, doutor. A gente pode ver que a atuação, principalmente da OAB Minas, sim, durante o período que nós passamos, período pandêmico, né, teve uma relevância muito grande de apoio social ao advogado, né, formação para o advogado. Sim. Então, assim, eu gostaria de que você falasse também um pouquinho sobre esse apoio dado ao advogado, né, esse amparo ao advogado, tanto pela OAB quanto pela Caixa de Assistência dos Advogados, né, que a gente tem que lembrar que ela é um pilar para que nós, advogados, possamos continuar aí, né, exercendo a nossa profissão. Muito bem lembrado, doutor Alexandre, porque a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais assumiu um papel de extrema importância, sobretudo nesse período de pandemia que nós tivemos, né, 2020, 2021, e de lá para cá ela se intensificou ainda mais na questão de dar oferecer o suporte para o advogado. Eu que já fui delegado da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, com muita alegria, doutora Carla, eu tive a oportunidade de aprender, né, ou desenvolver esse sentimento de cuidar da advocacia, do advogado, não só do advogado que está passando por uma situação de hipossuficiência, não, mas todos os advogados que têm uma ou outra necessidade. Porque se você for olhar não só a questão da pandemia, todos os advogados têm uma demanda para ser atendida e que é uma competência tanto da OAB quanto da Caixa de Assistência, porque é essa a finalidade de nós pagarmos a nossa anuidade. É muito importante eu falar sobre isso porque muitos advogados contribuíam com as suas anuidades, pagavam as suas anuidades com aquele sentimento de como se paga um imposto. Para eu exercer a advocacia, eu tenho que pagar uma taxa, então pago a anuidade. Não, nós estamos vivendo um tempo na OAB, nós estamos vivendo, ou vimos de um tempo na OAB, em que o advogado investia, né, investiu os seus valores da anuidade para ter, obviamente, o retorno, a contraprestação. E que hoje, na minha opinião,
é o momento que mais se evidencia a contraprestação da nossa instituição em relação à anuidade. Porque hoje nós temos escritórios compartilhados para o advogado trabalhar, né? Nem todos os advogados têm uma estrutura como essa que vocês têm aqui, nesse escritório de vocês particular. Então a OAB, a Caixa de Assistência, oferece um escritório compartilhado, aquele formato cowork mesmo, oferece funcionários nas subseções, nas salas dos escritórios compartilhados para trabalhar para o advogado. Então veja bem, Alexandre, Carly, que o advogado que não tem uma estrutura, ou mesmo que tenha, porque se vocês hoje tiverem necessidade de ir numa sala da OAB em Belo Horizonte, você vai ter uma estrutura lá compatível com aquela que você está no seu dia a dia. Então a OAB custeia, a Caixa de Assistência propicia para o advogado a mínima condição para o exercício do seu mistério. Então é algo relevante que nós precisamos destacar, tanto no período pandêmico, como você disse, quanto nos dias atuais. Então eu pago a anuidade sabendo que eu vou ter um retorno estrutural e, na minha opinião, o mais importante, que eu acho que vai ser pauta também aqui da nossa conversa, a defesa das prerrogativas profissionais do advogado. Sim, doutor, bem lembrado. Eu queria trazer, antes da gente falar um pouco da defesa das prerrogativas dos advogados, eu gostaria que você falasse da atuação do advogado mineiro hoje. Sim. Né? De que forma você vê a atuação, de que forma você vê que a OAB, ela ajuda os advogados nessa atuação do dia a dia. Hoje a gente vive trazendo um tema um pouco espinhoso, né? A gente trabalha com uma tabela já defasada, mas o advogado, a gente sabe que o advogado ele já ocupa um papel social muito importante. Sim. Né? Então, assim, de que forma a OAB está trazendo, né, melhoria, dando um suporte para esse advogado, né, e colocando o seu lembrete, de que forma ela defende o advogado no seu exercício da sua função. Maravilha, Alexandre. Doutor Alexandre, são 3 coisas que a gente pode diferenciar ou destacar nessa sua pergunta. Primeira delas, como que a OAB ela tem capacitado o advogado para o exercício da sua função. Né? Você disse que na pandemia a gente oferecia estrutura, e nos dias de hoje isso tem acontecido de forma até mais efetiva, eficaz, porque tem alcançado toda a advocacia em todo o estado de Minas Gerais. Então a capacitação continuada ou a educação continuada é uma pauta da OAB, sempre foi uma pauta da OAB. Sim. E hoje nós temos a Escola Superior de Advocacia, né, e os mais variados cursos de capacitação do advogado, não só do jovem advogado, importante frisar, doutor Alexandre, doutora Carly, porque os veteranos, eles precisam ser o tempo todo reinventados ou ressignificar até mesmo a sua concepção de educação, de conhecimento, de estudo. Então, a OAB sempre esteve atenta para isso e hoje muito mais, porque hoje a OAB tem ferramentas. Ou a OAB de Minas Gerais, ela tem mais ferramentas hoje para poder ajudar o advogado, né, em especial o jovem advogado, a estar mais preparado para o mercado de trabalho. Essa é uma questão importante que eu queria frisar. Você falou da tabela dos honorários. Nós tivemos agora, recente, esse mês de junho que passamos, a publicação da nova, né, aprovada pelo Conselho Estadual, Conselho Seccional da OAB, Ótimo. Uma nova edição da tabela, né, uma correção da tabela dos honorários, a tabela de honorários, né, dos advogados, que vai se aproximar melhor da nossa realidade atual. Né? A grande perda salarial que todos tiveram, a grande dificuldade financeira que nós estamos vivendo no nosso Brasil, obviamente chega também, alcança o advogado, a advogada, e a OAB, preocupada com isso também, está investindo não só nos advogados dativos, né, viabilizando recursos para pagar os advogados dativos, mas também os advogados particulares que têm hoje aí uma oportunidade de melhorar, né, a sua rentabilidade, melhorar a sua capacidade aí de receber honorários, né, além de trabalhar, como você bem disse, capacidade para trabalhar, capacidade para poder receber, precificar, né, melhor. E o que você disse, a importância da instituição para dar condição para o advogado exercer o seu trabalho, que é a defesa das prerrogativas. E já que estamos falando do mês de agosto, né, doutora Carly, doutor Alexandre, Sim. Mês de agosto que se aproxima, é o mês que nós valorizamos, não ressaltamos a importância de nós valorizarmos a nossa profissão.
Nós temos o dia 11 de agosto, que é comemorado, né, o dia do advogado, da advogada, o dia da advocacia. E pela primeira vez aqui em Santa Luzia, no município de Santa Luzia, nós temos a celebração dessa data também em âmbito municipal. E nesse mês do advogado, né, que nós comemoramos, o mês da advocacia, dia 11 de agosto, nós temos aqui pela primeira vez, aqui no município de Santa Luzia, a celebração, né, do Dia das Prerrogativas. O dia 11 de agosto aqui em Santa Luzia também foi instituído, né, uma lei que vai celebrar ou que vai fortalecer a importância de nós defendermos as nossas prerrogativas profissionais. E prerrogativa jamais pode ser considerado um privilégio. Muitas pessoas acreditam, né, pessoas que não têm um conhecimento jurídico naturalmente, pensam que prerrogativa é privilégio. E as prerrogativas, na verdade, é uma garantia que a OAB tem de defender a autonomia do advogado, defender a independência do advogado, para que ele possa atuar, obviamente, em prol do seu cliente, em prol do cidadão. Nós temos hoje na nossa seccional um trabalho extremamente relevante, né, da defesa, da assistência dos advogados, das prerrogativas profissionais, que eu aproveito aqui para parabenizar na pessoa do nosso diretor das prerrogativas da seccional, doutor Écio Quaresma, um advogado criminalista combativo, fantástico, que tem feito realmente um trabalho com os seus vários colaboradores, né, que têm atuado no estado de Minas Gerais. E eu não poderia deixar de falar aqui também na nossa subseção de Santa Luzia, que eu queria parabenizar os nossos delegados das prerrogativas aqui de Santa Luzia, abnegados advogados que estão voluntariamente, né, disponibilidade, né, diuturnamente disponíveis para atender a todas as demandas da advocacia. Hoje nós temos uma presidente interina, doutora Thaís Catarina, que está aí assumindo os trabalhos de forma interina na presidência, mas eu já quero adiantar para vocês, advogados aqui de Santa Luzia, que nós estamos reformulando e temos uma novidade para ser revelada no mês de agosto, que é o mês da advocacia, uma estrutura nova, uma reestruturação, não só das nossas comissões, mas da comissão de prerrogativas da nossa 100ª subseção, que eu tenho certeza vai ser continuada a assistência e vai trazer, obviamente, aí mais segurança para o advogado aí exercer o seu mistério. Doutor, encerrando nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da atuação da OAB Nacional. Hoje a OAB Nacional ela participa, né, de questionamentos importantes jurídicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação. Sim. Eu sempre gosto de falar uma frase que o advogado, a advogada valorizado, né, valorizada é a garantia que o cidadão terá aí os seus direitos, o seu direito respeitado. É uma questão de cidadania. É muito importante, doutor. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação da OAB Nacional, né, frente a essas diversidade de embates jurídicos que a gente está vendo hoje junto ao STF, ao TRE. Né, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, da OAB, sim, em temas importantes, né, para a população em âmbito geral. Maravilha, doutor. Doutor Alexandre, a OAB, como nós falamos no início, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem na sua gênese, né, a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições da República, né, e como nós acabamos de falar, a defesa das prerrogativas profissionais. Eu queria parabenizar o trabalho que vem sendo realizado pelo Dr. Beto Simonetti, nosso presidente do Conselho Federal da OAB. Nós temos ali representantes importantes de Minas Gerais, junto ao Conselho Federal da OAB, né, em Brasília. E, historicamente falando, não é só de agora não, historicamente falando, né, a OAB, ela tem uma credibilidade, uma respeitabilidade em toda a sociedade civil organizada que faz toda a diferença para o nosso Estado democrático. A OAB, das instituições do Brasil, é uma das mais respeitadas
pela sociedade. Alguém já dizia que depois do Exército, a instituição mais representada, ou melhor dizendo, mais respeitada, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, qual a mensagem você gostaria de deixar para os advogados, para as advogadas, para a advocacia? Então, doutora Carla, na verdade, diante de tudo que nós já conversamos aqui, eu acho que a gente poderia ressaltar, reforçar a importância de nós cuidarmos das nossas relações pessoais. Porque o advogado, ele precisa ser um bom profissional na prestação jurisdicional, capacitado, sem dúvida alguma, mas ele investe muito pouco nos relacionamentos pessoais, né? Na nossa instituição, por exemplo. A mensagem que eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade de falar com os advogados, não só os nossos advogados locais, mas outros advogados que eu conheço no estado de Minas, eu sempre fiz parte da OAB, né, da seccional de Minas Gerais, é essa importância de nós cultivarmos as relações pessoais. Porque os relacionamentos, eles precedem os resultados. Os relacionamentos, eles vêm antes daquilo que nós queremos produzir, daquilo que nós queremos realizar. Então, as pessoas, elas investem muito no conhecimento, na capacitação, elas têm um esmero ali no estudo, no adquirir diploma, certificação, mas elas não têm muita disponibilidade, eu diria até disposição, para investir nos relacionamentos com as pessoas. E é por isso que nós estamos vivendo uma sociedade jurídica cada vez mais individualista. Ah, mas o advogado, ele é solitário. Ah, o advogado... Já levamos essa pecha, já carregamos essa característica que, na minha opinião, não contribui para o nosso crescimento pessoal. O nosso crescimento profissional, ele está realmente atrelado à nossa capacitação, o empenho que nós dedicamos ao estudo, sem dúvida. Mas se nós deixarmos de lado os relacionamentos pessoais, nós não vamos conseguir aplicar o nosso conhecimento com eficiência, com eficácia. Então eu acredito que eu, na qualidade de gestor de ordem, fazendo parte do sistema OAB, vejo que a maior dificuldade, o maior problema é a falta de relacionamento sincero, relacionamento pessoal, que vai criar ali aquele fortalecimento da nossa instituição. Você percebe que se nós formos bons amigos, né, pessoas que têm afinidade, desenvolvemos e cultivamos relacionamentos pessoais, nós teremos mais condições de fortalecer a nossa instituição. Porque ninguém faz nada sozinho. A nossa instituição não é um prédio frio de concreto. Isso aí é só o local geográfico. Mas a nossa instituição, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é formada por pessoas, por ajuntamento de pessoas, de ideias, né, de projetos. Então, é homem, é mulher, né, independente da orientação sexual, nós temos uma necessidade de estar juntos. Então, a mensagem que eu diria para a advocacia, nesse período que nós estamos vivendo, de pós-pandemia, é de nós nos juntarmos, né? De nos relacionarmos melhor, né? De criarmos ideias juntos, de criarmos, como por exemplo aqui, oportunidades de bate-papo como esse, para que a gente possa fortalecer a nossa instituição, valorizar a advocacia e com certeza aí alcançar o nosso objetivo, que é prestar um bom serviço para a sociedade. Ótimo, isso é uma das propostas do nosso canal, né? Fantástico, é juntar a advocacia. Doutor, fantástico. Bom, doutor, agradecendo mais uma vez a sua participação, tá? Gostaríamos de te presentear, tá? Com a nossa caneca do Papo e Direito, que é um símbolo aí que você vai ter aí para lembrar da sua participação conosco, que virão mais participações com certeza. Maravilha. No futuro. Eu que agradeço pela gentileza, da atenção. Papo e Direito, fica a dica aí, pessoal, participe com a gente. Esse foi o nosso programa com o Dr. Wellington Rangel. Te esperamos no próximo programa Papo e Direito. Sem somar